Seja muito bem-vindo ao nosso Pausadamente Podcast, o seu espaço de pausa ao longo do seu dia, da sua semana. A rotina a gente sabe que é puxada, é complicado, muitas vezes nós não paramos para pensar um pouco sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Principalmente, nós não paramos para pensar sobre os ambientes. Nós sabemos, e na psicologia nós falamos muito, que ambiente é dominante sobre várias coisas, sobre vários comportamentos, sobre várias atitudes e sentimentos. E exatamente por isso surgiu um termo chamado psicoarquitetura. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Pablo Snardi. Ele é arquiteto e, obviamente, eu não vou apresentar totalmente ele. Vou deixar para ele fazer às vezes. Pablo, um momentinho contigo, uma pausa, então, para falar sobre ti, por favor. E aí, Gustavo, e aí, pessoal, meu nome é Pablo Snardi, eu sou arquiteto e urbanista, formado pela Universidade Católica de Pelotas, faço atualmente faculdade de marketing também, quero dar uma ampliada em algumas áreas que eu gosto. Sou proprietário do escritório Salvo Arquitetura, onde a gente trabalha com projeto, execução, regularização, projetos comerciais, residenciais. O que mais que eu posso te falar? Sou arquiteto também no Esporte Clube Pelotas, faço algumas obras, alguns projetos lá também. Estamos aí nessa loucura de transformar a cidade, transformar os ambientes. Maravilha, maravilha, Pablo. Bom, gente, começando nessa temporada e meia, não é nem uma segunda temporada, e ao mesmo tempo também não é nem a primeira temporada, assim, Pablo, do nosso podcast. Nós tivemos 2 episódios anteriormente, um falando sobre a parte de alimentação, impacto ali na parte mental, e o outro falando sobre psicologia realmente aplicada aos negócios, ao mercado de trabalho. E agora, então, começamos com alguns quadros novos. Nós teremos o nosso primeiro, que ele é considerado o quadro de pausa para o chimarrão, ou pausa para o café. Quer um chimarrãozinho? Aceito. Quer um cafezinho? Então tá, maravilha. O chimarrãozinho, ele é um balde, né? Ele parece que não termina nunca. Então, enquanto isso, Pablo, eu quero te perguntar o seguinte. Qual que foi o ambiente mais inusitado que tu já teve que projetar, que botar a mão na massa, alguma coisa assim? Cara, sinceramente, até hoje eu teria uma resposta, mas particularmente hoje a gente começou um projeto que é meio inusitado, até normal, na real, do nosso cotidiano, faz parte da vida de todo mundo, que a gente começou um projeto de um cemitério. Na verdade, a reforma de um cemitério, ampliação, algumas movimentações ali. E, cara, ele é bem diferente porque, na verdade, tu tem que... E acho que entra muito no que tu procura aqui, que é a função de que sentimento tu quer passar. Então, a gente pode criar diversos ambientes, diversos sentimentos no mesmo ambiente. Então, lá a intenção é que seja uma coisa mais sóbria, alguma coisa mais tranquila, mais séria. Mas eu acho que hoje o que eu posso te dizer é que a gente está fazendo um projeto num cemitério e é meio estranho tu pesquisar, porque tu vai fazer poucos na tua vida, então tu não é uma ênfase que tu dá na tua profissão, tu vai te deparar com diversos projetos. Eu já fiz alguns projetos bem diferentes, principalmente na área comercial. Mas essa parte do cemitério me pegou um pouco porque eu tive que dar uma pesquisada, dar uma estudada, ver o que dava pra gente fazer de inovador ali. Que requer uma pesquisa melhor, requer uma atenção mais dedicada, né? Tu tem que pensar, no pior momento da tua vida, talvez, né? Se tu tá perdendo ali um familiar, alguma coisa assim, de que forma tu vai conseguir transmitir alguma coisa para as pessoas, apesar que não vai ser o ambiente que vai trazer uma solução para ali, mas pode apaziguar o ambiente, pode pensar que a pessoa vai se sentir mais confortável, que vai ser mais confortável, ser mais ergonômico, pelo menos, que sabe? Tu vai passar a noite velando uma pessoa, então, vamos pensar que vamos deixar esse lugar mais confortável, mais ergonômico, vamos deixar mais aconchegante do ponto de vista acústico, do ponto de vista térmico. Então, são coisas que tu vai fazer que são práticas, são métodos, metodologias que tu aplica de diversos outros lugares, mas tu vai juntar ali para uma finalidade bem diferente de onde tu aplicou, entendeu? Então interessante. É interessante tu pensar isso e como tu vai tratar isso para as pessoas, e como tu vai entregar isso, de que forma tu vai apresentar isso como uma coisa, entre aspas, boa. Ela é boa, mas por um pior momento. Entendeu? Sim, exato. É uma situação que a pessoa realmente ela busca um conforto, um acolhimento, vamos dizer assim, né? E o ambiente ele consegue proporcionar também isso muitas vezes. E ele tem as peculiaridades de, em determinados momentos, e eu acho que é péssimo para a família do cara, que é tu ficar sozinho ali, tu vai ficar 1, 2 pessoas, 3 pessoas por vezes, e por vezes tá cheio de gente. Então, como é que tu torna esse espaço aconchegante quando tem 3 pessoas, mas também não sufocante quando tem 30 lá dentro? Então, que forma tu vai fazer isso? Que zoneamento tu vai dar nesse ambiente para que as pessoas tenham diversos sentimentos no mesmo espaço, em diferentes atividades, em diferentes momentos de um mesmo evento, entendeu? Claro, exato. É um ponto de exercitar a criatividade, né? Exato. E falando em criatividade, e até nesse momento, nosso quadro, assim, na verdade, café e chimarrão, a ideia é
trazer um pouco da essência do pausar, né? Nós gaúchos, a gente tem muito esse ponto. Ah, vou fazer um chimarrão aqui pra dar uma... né, pensar na vida, alguma coisa, enfim, ler um livro, fazer um projeto. É um momento de criatividade. Então, trazendo um pouco nesse momento, se tu pudesse hoje fazer um projeto pra ti, o que teria de diferente nesse projeto, assim? Cara, sabe que isso eu vou fazer uma contextualização e depois vou trazer o que eu imagino. Às vezes a gente faz muito comparativo, a gente vê muito comparativo da função das casas de vó antigas, aquelas casas coloridas, com um monte de ambiente, com telhado aparente, com diversas texturas. E hoje tu vê cada vez mais as casas caixa, que o pessoal gosta de falar. Eu não vou formar uma opinião sobre certo ou se errado ou não, mas por que hoje a gente tem tantos ambientes e tantos espaços com umas cores mais sóbrias, com linhas mais retas e tal, pelo caos que é natural da nossa vida hoje. Tu trabalha em 2, 3 lugares, tu sai cedo de casa, volta à tarde. Então, quando tu chega em casa, tu tá procurando uma coisa mais sóbria, um espaço mais centrado para tu poder descansar, para tu poder... Daqui a pouco, se tu trabalha de home office, quer fazer algum, sei lá, um advogado que tem que fazer ali uma petição e tal, ele quer um espaço mais sóbrio para ele poder fazer isso. Ou se tu quer relaxar, tu quer um espaço mais confortável, com menos texturas, menos coisas te agredindo a visão. Então, contextualizando isso, se eu fosse criar hoje um espaço para mim, e o que a gente busca lá no meu apartamento, eu e a minha noiva, é ter esses espaços que a gente pode descansar, que tu pode sentar, pode ler um livro, pode sentar e ver um filme, que tem uma boa orientação solar, que tem uma boa iluminação natural para um sábado de manhã, para um domingo de manhã, que tu quer tomar um chimarrão. Então, isso parte muito de um princípio, até quando tu vai fazer uma casa. Tu vai pensar melhor a orientação solar para essa casa, pensando muito na rotina. Então, tu vai me perguntar, qual é a melhor... Fugindo um pouco do tema, mas ainda dentro disso, assim. Vai me perguntar, qual é o melhor terreno? Ele é um frente norte ou um frente sul? Cara, vai depender da rotina desse cara. Então, se ele é um cara que gosta mais de ficar na frente de casa, ou se ele gosta de ficar mais no fundo de casa, quando ele faz um evento com a família dele, ele gosta de ficar vendo o movimento da rua, sabe? Aquela coisa de bairro, de tu botar a cadeira de praia e ver as pessoas passando. Ou tu gosta de fazer mais refugiado nos fundos da tua casa, com uma área gourmet, mais com uma piscina. Ali. Então, partindo desse ponto, não existe um projeto certo para todo mundo. Vão existir momentos. Então, para mim, hoje, pensando num espaço, eu prefiro um espaço que eu pegue uma boa iluminação solar, uma boa orientação solar, que eu pegue um sol ali de manhã, que eu possa fazer minhas atividades, brincar com o meu cachorro, mas que de tarde seja um espaço mais confortável, porque eu realmente sou matutino. Então, hoje eu pensaria num espaço onde eu tenho uma boa orientação solar ali para pegar um solzinho de manhã, na real. É o que eu pretendo. Mas, interessante. E isso, a arquitetura, ela tem que levar em conta também o estilo de vida da pessoa, né? Porque, afinal de contas, e aí, claro, eu não sou da área da arquitetura, mas imagino eu que, por exemplo, um projeto pegou muito, não sei se ainda virou uma febre ainda, mas há um pouco tempo atrás a gente via muito, projeto industrial, conceito industrial, casa. E tu sabe que eu fui a um congresso da psicologia e falaram sobre isso. E aí o palestrante, ele perguntou assim, gente, quem de vocês moraria numa fábrica? Nossa, aquela hora ali eu fiquei, cara, realmente não faz sentido. Algumas coisas pra mim não fazem sentido. Mas tudo bem, tem pessoas que gostam. Então, na hora de fazer um projeto de arquitetura, precisa levar em conta todos esses detalhes, né? Claro, e aí eu vou não responder a pergunta dele, mas talvez trazer um perfil. O cara que moraria numa fábrica é o cara que nunca teve numa fábrica. Então é um cara que vê um filme e gosta daquela coisa mais industrial e etc. E ele entende que aquilo é um espaço confortável para ele. Ele gosta de ver o metal aparente, ele gosta de ver uma textura de cimento, ele gosta de um tom mais neutro, de um caramelo, de alguma coisa desse tipo. Então, quem é que moraria nesse lugar? Um cara que nunca viveu isso. Tu não vai pensar que um cara que trabalha numa indústria, sei lá, automotiva, ele vai querer ter uma casa industrial. Não, porque ele vive isso o dia inteiro, entendeu? Então ele não quer, no espaço dele, ele quer ter um espaço aconchegante, um espaço diferente. Então, essa busca por um espaço para as pessoas, de que jeito a gente atende elas, sempre vai levar muitas condicionantes. O espaço, se ele é residencial ou comercial, por óbvio, ele vai ter finalidades diferentes, ele vai ter iluminação diferente, ele vai ter zoneamentos diferentes. Mas a gente sempre leva em consideração a rotina dessa pessoa. A gente chama um processo bem de metodologia, assim, que é um plano de necessidades. Então, que é pensar como é que é a rotina dessa pessoa, como é que são os usos dela, quantas pessoas moram lá, e principalmente o que ela espera da casa dela. Então, eu sou uma pessoa que recebo muita gente dentro da minha casa, que eu gosto de receber visitas. Então, vamos criar um espaço social amplo para essa pessoa receber as pessoas. Mas eu sou muito mais reservado e não recebo ninguém. Então vamos criar a sala de estar, digamos assim, muito mais fechada para tu ver um filme com a tua família, etc. Então, são ambientes, são necessidades. Não tem uma verdade nisso, assim, de qual seria o ambiente correto para cada pessoa. Interessante. São realmente esses pontos de vista que eles fazem total diferença em um projeto. E aí eu queria te perguntar uma outra coisa, e aí foi uma sensação minha, e que, na verdade, entra naquele aspecto da psicologia que a gente fala assim, olha, foi muito inconsciente.
Mas eu, quanto cliente em uma empresa, daqui a pouco me chamaram a atenção. Nossa, percebeu que esse ambiente ele é todo nessas cores vibrantes? E eu, nossa, olhei uma parede realmente tipo laranja, a outra mais laranja ainda, o teto com LED laranja. Eu fiquei, nossa, aí entra o meu lado de psicólogo do trabalho. E eu fiquei pensando assim, nossa, o estresse dessa pessoa ficar 8 horas aqui é horrível. Fiquei pensando, é horrível. E aí, como que a gente entende aspectos da arquitetura que eles sejam relaxantes, alguns outros talvez sejam mais estressantes, e principalmente, assim, como que isso tudo influencia? Cor, posicionamento, amplitude do local? Tia Gustavinho, vou te dar o melhor exemplo para contextualizar isso que tu fala. Pensa na casa do Big Brother. A casa do Big Brother ela é feita para isso. Ela é feita com muitas texturas, com muitas cores, com muita informação, para realmente criar um ambiente caótico, que é o tema central do programa. Então, quanto mais desavença tiver, quanto mais treta tiver, mais o programa faz sucesso, digamos assim. Então, o ambiente é criado para ter ser esse caos, ser o gerador do caos, ser o provedor daquele caos. Então, de novo, a gente consegue criar através do mesmo ambiente, criar um lugar comercial onde o teu foco é que as pessoas entrem ali, se sintam à vontade para consumir, para comprar um produto. E a gente pode fazer isso com industrial, pode fazer isso com um tema mais contemporâneo, com um tema mais elegante, com um tema mais colorido, mais neutro. A mesma coisa para tua casa, e a mesma coisa para um programa de TV. Tu pode criar realmente um espaço onde seja caótico, e a intenção é que seja caótico. Ao passo que também, no mesmo programa, o Big Brother é uma boa prova disso, porque ele é 100% visual para nós, né? Sim. Tem que ver essas tretas acontecer. Já queria te perguntar até pra falar um pouco mais sobre isso. Porque realmente, claro, o Big Brother é uma coisa que teve seu hype ali, aí agora parece que pegou hate, né? As pessoas, nossa, porque isso, porque aquilo, mas não entendem que exatamente é um estudo social praticamente. Exatamente, tu bota diferentes pessoas com diferentes personalidades que têm diferentes visões de tudo num ambiente que promove o caos. E quando tu tira essas pessoas sem ser pra fora do programa, que eu não sou um grande, como é que se chama? Eu não assisto o programa, assim, não sou um telespectador assíduo do programa. Mas sem ser tirar a pessoa da casa por eliminação, tem um momento que tu tira as pessoas e bota num quarto totalmente branco. Sim. Então o cara tá vestido de branco, num lençol de cama branco, com as paredes, o teto e o piso branco. E aquilo é maluco pros caras. Eu não vou lembrar o nome do lugar, mas se eu não me engano tem uma prisão, tipo, na Noruega, na Suécia, um negócio assim, que usa exatamente essa tática. Então tu tá falando de um lugar que, do ponto de vista, ele é salubre, né? Ele não tem nenhum esgoto a céu aberto, sabe? A gente pensa numa prisão aqui, numa penitenciária aqui do Brasil, assim, tu pensa sempre aquele lugar insalubre, é sujo, etc. Lá tu tá falando de um ambiente que ele é salubre, mas do ponto de vista sanitário. Sim. Não do ponto de vista de mental aconchego ali... mental, é pra deixar o cara maluco. Exato, mesmo. E a mesma coisa, o Big Brother faz isso, entendeu? Então são metodologias, são meios de tu ser agente do caos através do espaço. Condiciona muito, né? Esse espaço mesmo, que nem tu falou, o quarto branco ali, acho que é o nome, uma coisa assim. Ele realmente é tudo branco, né? Então o que é? A visão, ela acostuma com aquilo ali. E daqui a pouco a percepção e a apercepção são coisas diferentes ali, mas a nossa apercepção, ela começa a ser modificada, porque já não enxerga daqui a pouco em um 3D, vamos dizer assim. Daqui a pouco tá vendo uma visão em túnel, uma tinha coisa... uma edição específica, se eu não me engano, eles reduziam o pé direito ou encurtavam a sala. Tipo, imagina a cabeça dessa pessoa, o cara vai ficar maluco. Cara, sei lá, é que nem uma escada, pensa numa escada. Tu não precisa olhar pra escada pra subir ela. Porque os degraus, eles têm todos os 14 centímetros, digamos assim, por padrão que tu vai subindo, o teu cérebro acostuma que tu vai dando um passo atrás do outro, tu tem que tirar o teu pé a mesma distância do solo. Se tiver um degrau, tem vídeos famosos disso, né, em estádio de futebol, que às vezes no último degrau, o degrau fica mais alto, as pessoas sempre tropeçam, porque tu tá acostumado com o teu cérebro se acostuma com os espaços, com o teu zoneamento. E tu imagina que tu tá num quarto completamente maluco, branco, e em determinado momento os caras, não, peraí que nós vamos encurtar uma parede. Tipo, teu senso de espaço foi pro espaço. foi pro espaço mesmo, o negócio foi complicado. Ó, toda vez o chimarrão aí. Pablo, e aí, falando do Big Brother, assim, ainda um pouco mais, mas que tipo de elementos que tu identifica que, nossa, isso aqui é uma coisa que a pessoa, ela, né, vamos dizer assim, termos muito populares, assim, pira o cabeção. É o que? É iluminação, é aquele monte de desenhos de parede, Porque nós olhando como telespectadores, pensa assim, que bonitinho, o quartinho ele tá enfeitado. Olha, isso aqui é, sei lá, é Chico Bento. Nossa, aquele outro ali é dos bichinhos não sei da onde.
E parece uma coisa inofensiva, vamos dizer assim. Sim. O que seria o que mais... Gustavinho, na verdade, tu não vai ter uma resposta pra isso, assim, ao meu ver, pelo menos. Porque cada pessoa vai se incomodar com um determinado elemento que tá ali. Então, por exemplo, o teu quarto, sei lá. O que a gente sempre recomenda pra um ambiente que tu vai ficar uma permanência prolongada em casa, assim. Tipo, o teu quarto, a sala, botar uma iluminação mais quente, que ela é mais aconchegante, sabe? Luz amarela, a famosa luz amarela. Porque ela é mais aconchegante. Então, em determinado momento, se tu tiver Pô, te acostumou a vida inteira com luz amarela no teu quarto. Aí tu chega no Big Brother, a luz é branca. Pô, aquilo já pode te incomodar. As cores aplicadas naquele espaço, as texturas aplicadas naquele espaço pode incomodar um outro tipo de pessoa. E tem um outro elemento lá que você não sei se as pessoas reparam que, por exemplo, não tem guarda-roupa. Então as roupas ficam dentro de uma bolsa que fica atirada no chão. Nunca percebi isso aí. Então é tudo meio caótico até do ponto de vista de sujeira. Aí tem quem diga até da função de cheiro, né? Porque não tem janela, né? Não tem então janela. Os quartos são fechados, e a ventilação mecânica o tempo inteiro, então é ar-condicionado, ele não é quente, ele não é frio. Até dizem que é frio, na verdade, mas enfim, ele não tem a temperatura natural, é sempre temperatura artificial. E essa bagunça pode incomodar pessoas de diferente forma. Aí vamos lá. O cara que faz home office. Eu, por exemplo, não consigo fazer home office, eu me distraio com tudo. Eu paro pra trabalhar de casa, eu quero fazer 1000 coisas. Eu quero arrumar a casa, eu quero descer a Madalena, que é minha cachorra, eu quero ir no mercado abastecer o que falta e eu não consigo sentar. Por exemplo, eu não consigo trabalhar se eu não arrumei a cama do quarto. Porra, e o quarto é um ambiente e o escritório é outro. Tem gente que vai conseguir, tem gente que entende que, pô, agora é hora de trabalho, não tem problema lá o meu espaço. Eu vou vir pra cá, vou sentar, vou trabalhar no meio da bagunça. Diferentes pessoas têm a mesma mesa e a mesa tá organizada de um jeito ou de outro. Então, respondendo a tua pergunta, não tem uma verdade, não tem o que mais incomoda. Tem o que mais incomoda o Gustavinho e tem mais o que incomoda mais o Pablo, entendeu? E por aí vão, são diferentes elementos que incomodam as pessoas de diferentes formas. Claro, é até a própria percepção de cada pessoa, né? Exatamente. Então passa por esse lado. E, Pablo, falando sobre isso, entre uma das coisas que eu até tinha anotado pra trazer aqui, porque algumas coisas, se eu deixo pra não anotar, na hora eu vou lembrar, eu não lembro. Então, eu queria só que tu comentasse alguma coisa assim sobre até a tua experiência mesmo, recém-formado, como é que foi o início, como é que desafios que tu enfrentou ou que enfrenta ainda, e principalmente agora a tua etapa, assim, cara, fiz projeto ali pro time de futebol. E é um cenário atípico, não é uma coisa que as pessoas pensam, nossa, eu vou trabalhar num time. Eu fiz estágio também lá no mesmo, e são coisas que te trazem um outro horizonte. Gustavinho, assim, o que eu acho, isso não é uma crítica jamais à universidade ou nada, mas a universidade acaba te formando para tu ser profissional naquela tua área. Então, pô, eu sou arquiteto e urbanista. Eu acho que o meu maior desafio foi entender que eu era arquiteto e urbanista e eu era empresário. E por vezes tu tem que ser o contador. E por vezes tu tem que ser diretor de RH. Tu tem tantas profissões dentro de uma só. Isso não é um defeito, porque a faculdade realmente ela tá ali para te graduar e te formar naquela profissão que tu entrou ali na faculdade. Mas acho que o maior desafio que eu mais demorei a entender, assim, quando formado, era entender que eu era o dono disso tudo. Que quem organiza isso... Pô, eu me formei e já abri meu escritório. Eu fazia estágio, ainda por um tempo eu permaneci no escritório que eu fazia estágio e conciliei com o meu. Trabalhei num e tinha o meu. E o que mais... A maior dificuldade foi entender isso. Quando é que eu tenho que atuar, entender que tu tem que impor limites, mesmo tu sendo o contratado e não o contratante. Porque às vezes tu pensa, pô, não, mas o cara tá me pagando, então eu vou deixar assim. Não, tu tem que colocar limites mesmo nessa relação. Só que isso demora até tu entender eles. Então, pô, tu emite uma nota fiscal de um valor. Pô, quanto por cento disso é imposto? Quanto por cento disso eu tenho que reinvestir? Quantos por cento realmente é meu? E aprender a precificar esse teu trabalho. Então, o maior desafio quando tu te forma, quando tu sai cru da faculdade, assim, isso eu tento passar ali pros meus estagiários que trabalham comigo. A gente deixa o escritório bem aberto para eles verem os orçamentos, verem como funciona, entenderem os processos todos. Porque a maior dificuldade, no fim, pelo que eu entendi, não era profissão. Claro, tu vai passar trabalho, tu vai errar numa obra, tu vai errar um projeto, um detalhamento, vai ter devolutiva da prefeitura que tu errou. Mas são problemas técnicos que, como tu tá formado nisso, como tu passou 5 anos na academia, tu entende, isso aqui tá errado, tu corrige e tu não erra mais. Mas a experiência de ter um escritório, de tocar isso tudo, de fazer essa máquina girar, é uma experiência completamente nova. Então, tu, por diversas vezes, vai errar pontos diferentes do mesmo processo. E normalmente, imagino eu, que sejam pontos burocráticos, né? Principalmente. Porque a prática, muitas vezes, né, faz um projeto, faz um cálculo do projeto ali, revisa o cálculo, refaz aquilo ali, mede de novo, enfim. Mas na burocracia...
Na burocracia e na parte até pessoal, tipo, Gustavo, gestão importante. de pessoas. Pô, eu tenho um escritório onde eu trabalho com o projeto, mas eu também faço a execução da obra lá. Então, a gente diz que o cliente faz o 360 conosco. Hoje o cliente pode entrar lá no meu escritório com um terreno irregular e ele sair com uma casa financiada de alto padrão, porque a gente consegue fazer todas essas etapas para ele, até regularizar esse terreno, fazer um projeto, aprovar esse projeto na prefeitura, que é importantíssimo, executar a obra dele e conseguir um financiamento para ele executar essa obra. Então, o cara faz 360 lá. Dentro dessa operação 360, tu vai trabalhar com diversas pessoas. Então, tu vai ter lá o cara que trabalha na prefeitura, que tem uma forma de trabalho. Tu vai encontrar o cara no banco, que tem uma outra forma de trabalho. Tu vai encontrar o pedreiro na obra, que tem outra forma de trabalho. Dentro do teu escritório, dentro do teu cliente. Então, essa gestão de pessoas, como tu lida com os problemas, como tu lida com os desafios. Cada pessoa tem um jeito. Cada problema tem um tamanho de dor para as pessoas. Então, pô, às vezes pro dono do imóvel, deu um problema ali que ele vai gastar mais de R$200. Daqui a pouco não é um grande valor para ele não se importa com isso. Mas tu deixar de pagar R$200 para um servente de pedreiro, para um pedreiro na obra, é muita diferença para ele. O problema de R$200 para duas pessoas tem pesos completamente diferentes. Sim. Então, se eu não receber de um determinado cliente na semana, na sexta-feira, eu tenho que ter para pagar o pedreiro lá no fim. E porque o problema dele é um problema gigantesco, ele não ter o dinheiro. Realmente, são problemas diferentes. O mesmo problema, ele tem pesos diferentes para determinadas pessoas. Então, eu acho que esse é o maior desafio, assim, entender, lidar com as pessoas, com as diferentes pessoas que tu trata no processo todo, toda a cadeia ali, toda a esteira do teu projeto. Como tu lida isso é uma coisa interessante, porque a academia ela não prepara exatamente para isso, né? Ela prepara e tanto que, bom, é conhecido que a engenharia, arquitetura, olha, não, são cursos que são de exatas. Não pode lidar com pessoas, não precisa. Aí chega depois na hora, pô, eu tenho que lidar com uma equipe de 10, 12, 50 pessoas. A arquitetura tu ainda acaba indo para uma parte mais humana. E aí, claro, isso não é uma crítica entre os profissionais. Sim. Mas a engenharia, sim. O engenheiro civil ele vai ser aquela coisa mais exata, aquela coisa mais dentro da norma, aquela coisa mais quadrada, digamos assim. O arquiteto, ele sim, a nossa formação de arquitetos e urbanistas, tu acaba tendo que pensar num todo, no contexto onde tu está inserido e tal. Então, tu acaba aprendendo a lidar com diversas vertentes. Mas nem sempre tu consegue botar isso em prática, porque uma coisa é tu estudar a teoria do urbanismo e, sei lá, tu estudar o plano diretor e como ele funciona. Outra coisa é tu colocar em prática isso lá na ponta com um cara que não teve essa mesma instrução, que não pensa igual a ti, que tem uma dor completamente diferente da tua, que acordou de manhã com um problema diferente do teu, ou que não foi dormir porque estava com um problema completamente diferente do teu. E como é que tu lida com essa situação? Como é que tu gere as expectativas de cada um deles ali? Pô, cada um tá com uma expectativa em cima do cliente, tá com uma expectativa de terminar essa obra para receber a casa dele. O pedreiro tá com uma expectativa de receber o dinheiro no final da obra para comprar uma coisa diferente para casa. Tu tá com a expectativa de terminar isso uma vez para poder te liberar para outro. Enfim, as expectativas das pessoas, como é que tu gere isso? Assim, exato. Pablo, uma das coisas aí, pegando muito mais o lado pessoal também, como é que tu lida com rotina, no caso, porque uma hora tu tem um projeto X, outra hora tem um projeto Y. O que não pode faltar na tua rotina que te ajude a... Aquele momento assim, cara, eu tenho que parar uma hora, eu tenho que descansar uma hora, eu tenho que pensar em mim. Ou não, tá sempre, 220 direto. Como é que é a rotina? Hoje como arquiteto e empresário, assim, né? Sim. O grande desafio, Gustavo, e a gente sempre comenta isso, eu até comento com os clientes mesmo, assim. Quando o cliente entra no escritório ali. Porque se eu estiver trabalhando numa obra, por exemplo, ela é muito mais objetiva. Então, eu faço isso e o meu retorno é esse. Então, se eu rebocar essa parede em tantos dias, eu diminuir em tantos dias o meu cronograma de obra. Ela é uma coisa exata. Quando a gente está falando de um projeto, a gente está falando de uma coisa mais conceitual. Então, como é que eu lido com o meu cérebro que está aqui dado um lado exato, onde eu faço isso, recebo isso, e vou para um lado mais artístico, onde eu tenho que pensar e ver possibilidades e tudo mais. Então, o meu ponto de lazer, essa minha coisa de sair um pouco, digamos, do profissional, embora por vezes tu não consegue sair, tu acaba trabalhando 24 horas por dia, teu cérebro tá sempre pensando nisso, assim. Mas é determinada atividade e vou fazer determinada coisa para sair disso. Então, quando eu estou muito mais acelerado, que é uma questão de uma obra, de buscar um material, largar na obra, ou contratar um profissional para ir lá fazer um serviço, eu prefiro descansar um pouco mais, sei lá, então vou ficar em casa, vou ler um livro, vou jogar um videogame, vou ficar com a minha cachorra, ficar com a minha noiva. Bom, agora eu estou mais na parte mais artística, onde eu estou um pouco mais calmo, eu estou no escritório, onde a gente pensa, onde tu, sabe, tu senta com os estagiários, vamos desenhar à mão, vamos iniciar um projeto. Eu gosto de iniciar projeto desenhando à mão livre, eu não gosto de começar no computador.
E talvez tu vai saber explicar muito melhor isso que eu, mas eu penso porque tu tem que lidar com duas partes do seu cérebro, né? Tu Sim, começa a desenhar. diferente. Quando tu desenha à mão, cara, a coisa mais simples que tu sabes fazer é mexer no teu corpo. Se tu vai para um computador, tu tem que pensar a tua ideia artística, mas pensar num comando de uma Isso, ferramenta para tu aplicar uma coisa aquilo. mais complexa. Né? Então tu mexe duas coisas, tu te trava. Então quando eu tô nessa parte de projetos, que é uma coisa mais artística, pô, eu descanso jogando um pádel, fazendo uma academia, fazendo uma atividade física, alguma coisa que é mais acelerada. Eu saio pra rua pra tomar um chopp, entendeu? É diferente, assim, as formas, porque eu tenho uma rotina que é um pouco diferente. De ter dois lados, digamos assim, do mesmo trabalho. Mas... E, Pablo, uma das coisas aqui que eu resolvi colocar como quadro é entre erros e acertos, sem romance. Porque a gente pensa muitas vezes, nossa, mas a profissão é muito bonita, porque é isso. Isso de várias profissões, né? Mas a gente sabe que existem pontos que, né, como nós falamos agora, a academia não explica. Né? A faculdade são 2 aulas que tem disponibilidade sobre tal assunto. Muitas vezes nós cometemos erros, mas muitas vezes nós cometemos acertos também. E da tua história, quais seriam os 2 principais erros, 2 principais acertos? E erros, muitas vezes, né, a gente fala no erro como se fosse uma coisa muito ruim. Mas, na verdade, o erro, ele nos traz, muitas vezes, um grande aprendizado. E aí, como eu digo assim, sem romance. Tipo, cara, a hora que eu caí, machucou ali, pô, me senti mal, fiz tal coisa, mas aprendi. Claro. Quais que foram os 2 aí? Cara, eu vou te dar um exemplo muito do que tu tá falando, antes de chegar na resposta específica, assim. Mas eu sou formado em eletrotécnica pelo IFSU, e quando eu me formei em eletrotécnica, eu fui para a usina de Itaipu, no Paraná, fazer estágio. Então eu digo que eu fiz o melhor estágio da minha área naquela oportunidade até hoje, na verdade, que é um dos melhores estágios do país. E quando eu cheguei lá, eu vi que eu odiava aquilo. Eu odiava a área elétrica, eu não gostava disso, eu gostava de projeto elétrico. Então, aí eu volto para Pelotas para fazer faculdade a partir desse momento. Então, eu não vou dizer que foi um erro ter entrado para eletrotécnica, porque, pô, eu tinha 14 anos. Aí tu vai dizer, pô, que cabeça eu tinha para escolher uma formação. Então tu foi para Itaipu com a cidade, quase? Eu fui com 19 20 anos. 20 anos. Isso. Eu escolhi com 14, entrei ali no IF na época com 15 anos, que tinha uma função de greve. Aí me formei com 20, 21 e aí fui morar em Foz. Quando eu cheguei lá, cara, os caras eram apaixonados pelo que eles faziam. A usina é incrível, é tipo tudo muito massa, muito fera mesmo. Mas a minha profissão, o que eu tinha que fazer, eu odiava. E aí lá eu descubro, e aí vem meio que tu falou de um aprendizado. Aí vem muito que eu vi lá, tipo, na real eu gosto daqui de projeto. Eu gostava de fazer a leitura dos projetos que tinham lá, dos projetos elétricos e tudo. Eu disse, eu gosto dessa área de projeto, mas eu não gosto de ter que estar atuando como eletrotécnico, trocando lâmpada, trocando, sei lá, os equipamentos eletrônicos que tinham nas máquinas lá, enfim, nos geradores, enfim, eu odiava aquilo. E aí eu volto de lá pra fazer minha faculdade. Então, é isso que tu falou, cara, foi um erro. Cara, pode dizer que foi um erro ter escolhido a eletrotécnica lá em 2006, 2007. Mas, cara, que cabeça eu tinha também pra fazer essa escolha, sabe? Sim. E aí um rolê mais aí da minha área da faculdade, assim, foi a função de confiança, assim, cara. Tu acaba chegando meio cru e achando que todo mundo pensa que nem tu, que todo mundo tem a tua cabeça, que tem os teus princípios. Então, pô, eu acabei tomando algumas pancadas fortes, assim, de cara, na verdade esse louco não tá comigo pelo que eu imaginava, esse cara não tá na mesma vibe que eu, ele não tem os mesmos interesses. E não ter os mesmos interesses ou não tá querendo chegar no mesmo lugar, tá tudo certo. Desde que isso seja exposto e de que isso seja legalmente correto, entendeu? Sim. Então, isso foi uma decisão, assim, uma decisão não, foi uma visão que eu tive de ver, porra, na verdade, nem todo mundo tá contigo de verdade, nem todo mundo tá na mesma vibe que tu. E é isso, é um aprendizado que tu não tem na faculdade, tu vai ter isso quando tu estiver trabalhando. Sim, verdade. Cara, interessantíssimo, interessantíssimo. E muitas vezes a gente acaba até com essa idade, né? Pensando, pô, não era pra ter feito aquilo, tá? Mas a gente também não tem aquela experiência, né? É como tu falou, pô, eu fui pra um curso, eu fui pra Foz e, cara, cheguei lá e vi que não era o que eu queria, né? Não era, pô, era muito legal, estrutura e tudo mais. Mas, e aí que tá, é um grande aprendizado, né? Então, eu indico todo mundo a entrar no IF. Todo mundo. Cara, entra pra eletrotécnica. Claro, meu. Porque eu, com 14 anos, eu tive a oportunidade de escolher um curso que eu não gostava. E aí, com 22, sei lá, 23, eu entrei na faculdade. Então, pô, daqui a pouco, se eu não tivesse entrado no IF, talvez eu tivesse entrado com 22, 23 no curso errado. E aí, teria que fazer um novo. Ter que se reinventar a partir disso. E tá tudo certo também. Não tem nada de errado de se reinventar. Eu digo isso, de novo, meus estagiários ali no escritório. Pô, o pessoal da engenharia, nós temos estagiários de engenharia civil e estagiários de arquitetura. Eu digo, cara, vocês não estão daqui a pouco na profissão de vocês pra sempre. Ficam num dilema. Pô, será que eu tô no curso certo? Mas eu não me vejo trabalhando. Primeiro que tu vai te ver trabalhando quando tu estiver trabalhando. Que aí tu vai daqui a pouco ver que é outro rolê.
E se não, tudo certo. Sim. Tipo, vai para outra área, te capacita em outra experiência, vê o que tu aproveitou aqui, usa isso de exemplo para lá, vê o que tu podia ter melhorado. A própria faculdade eu fiz baseado em erros que eu cometi no técnico. Porque eu cheguei na Itaipu, isso lá em 2012, 2013, e eu era cru. Cara, eu não sabia nada. Eu não sabia subir numa escada. Tipo, eu tinha medo de subir em escada, tipo... E aí, tá, beleza, foi uma experiência legal, assim, mas tecnicamente ruim pra mim, porque eu não sabia nada e eu não gostava de nada, então, tipo, beleza. Quando eu chego na faculdade, quando eu entro na faculdade, eu pensei desde o primeiro semestre, cara, eu preciso fazer um estágio. Eu preciso aprender todas as minhas áreas, eu preciso me envolver em muitas coisas. Então, cara, eu vou fazer estágio, eu vou fazer extensão, eu vou participar de projeto social, eu vou entender um pouco de urbanismo, eu vou entender um pouco de interiores. Não estou dizendo que eu saiba tudo isso hoje, mas eu, a partir desse erro de não ter aprendido no técnico, eu pude, na faculdade, entrar mais de cabeça, entender isso, que eu precisava disso. Já começou vivendo com aquela carga de conhecimento. Exato, pô, a Universidade Católica, né? A Universidade Católica tem um programa muito legal de extensão para a área de habitação social. Então, pô, e na época eu trabalhava na prefeitura, lá do Capão do Leão. Então, tinha coisas que eu via na faculdade, assim, na cadeira da faculdade, depois via na extensão. E, pô, isso aqui dá até pra aplicar aqui na prefeitura, dá pra fazer alguma coisa aqui parecida, dá pra entender. E aí entra muito nisso de entender as dores das pessoas. Porque, pô, tu vai ver que a dor de um cara que precisa regularizar o terreno dele num bairro só pra poder, tipo, transferir pra alguém é diferente da dor de uma pessoa que quer fazer um projeto comercial pra empreender. As dores são diferentes. Cada um, pra eles, elas têm tamanhos iguais. Mas tu vê de fora, são diferentes. São diferentes, então, claro. Essa imersão dentro da universidade foi uma coisa que eu aprendi a partir de um erro que eu cometi no técnico de não ter feito. Cara, infantilidade, guri, moleque. Faz parte. Bom, e Pablo, uma das coisas que entra aqui eu aprendi com o tempo. Isso aí tu falou já, eu acho que já seria um pouco do aprendizado, né? Uma das coisas que aprender... Isso tudo seria o quê? Tipo, cada coisa tem seu tempo. Né? Ao mesmo tempo que cada pessoa tem seus interesses também ali. Seus desejos. E uma das coisas, eu acho que agora que tu falou isso, né? Que as dores, elas são diferentes, mas ao mesmo tempo elas são iguais também. É que cada pessoa tem o seu sonho, né? E o sonho não se mensura. Eu, por muito tempo, eu passei na área de investimentos ali e tudo mais. E a gente sempre falava assim, as pessoas diziam, olha, mas meu sonho é quitar minha casa. Cara, se é o teu sonho... mas o influencer tal lá disse que não, porque eu vou ter que alugar primeiro, porque não sei o quê. Né? E, cara, sonho é negociável muitas vezes, né? A gente sempre fala isso. Cara, sonho é negociável. Vai lá, realiza, faz. E as experiências prévias que tu tem na tua vida são diferentes, né, Gustavinho? O que eu... aconteceu isso comigo, assim. Eu vou dar... Pô, eu vou acabar falando sempre de mim porque é a minha vida, pô. É o que eu vivi. É o que eu vivi. Mas, por exemplo, eu venho de uma família... meu pai, meus tios, todos... meus avós, todos moravam no interior. Então, tipo, era um produtor rural. Plantavam meio que a agricultura familiar ali. Tinha alguma coisa de gado, alguma coisa assim, mas sempre meio que pra subsistência, assim. Vende alguma coisa, mas consome tudo que tu produz. E uma família grande. O meu pai e os meus tios, eles... Boa parte deles vieram para a cidade para trabalhar. Então, todos foram empregados de alguém. Meu pai era caseiro, trabalhou numa transportadora, depois trabalhou numa loja de imóveis, depois foi caseiro quase até se aposentar ali. Ele tem um episódio muito massa da vida dele no final da vida, assim, mas muito legal. No final da vida é profissional, porque ele é vivo ainda. Meus tios também, sempre muito parecido, assim, de irem para trabalhar para alguém. E aí, a minha geração, a minha, dos meus primos, do meu irmão, foi a concurseira. Então, por quê? Porque tu queria ter estabilidade. Pô, a família do meu pai, do pessoal que veio de lá, eles vieram sempre com a corda no pescoço. Então, se eu acontecer tal coisa, eu sou demitido, como é que eu mantenho a minha família? Eu tenho que comprar uma casa, como é que eu pago as parcelas? Sempre nessa coisa de medo, do desemprego. Então, nos formou, digamos assim, nos colocou sempre que a gente tinha que ser concursado. Porque tu tens o quê? Estabilidade. Pô, perfeita estabilidade, né? Tu entra lá, tu vai ter teu salário fixo. Se tu não fizer uma coisa muito errada, tu não vai ser demitido. Toda a minha família não, mas boa parte dos meus primos, assim, meu irmão, nós éramos concursados. Eu era e a minha família é concursada. E aí eu fui o primeiro a romper isso, que foi, cara, eu vou me exonerar da prefeitura. Sim. E eu vou tocar só o meu emprego. Eu vou trabalhar só com o meu escritório. Cara, e aí é um choque, porque tu não tens referência. Tu não tem ninguém. Então, pô, e tu fala isso das dores. Pô, quando eu entrei no concurso público, eu já sabia todo mundo que tinha passado da minha família no concurso, o que eles tinham feito, como é que eles tinham agido até aprovar nesse concurso. Quando eu fui
abrir um negócio, o meu escritório e viver disso, pô, eu perdi qualquer referência. Eu não tinha ninguém ali da minha família tão próximo, que as pessoas, teoricamente, tu mais confia. Sim. Não tinha ninguém parecido com isso. Então, as experiências prévias te geram dores diferentes. Porque o medo dos meus pais era só de ser demitido. Então, eles nos formaram para tu ser concursado, que era a melhor possibilidade possível. Tu vai ganhar um salário fixo, mas a vida inteira. A vida inteira vai ser demitido. Então, hoje eu sou empresário, tenho o meu escritório ali, e a minha dor é diferente. E eu não sei lidar com ela, talvez, porque eu não tive uma experiência prévia que pudesse me passar isso. E isso é uma coisa muito, muito diferente. Porque se nós pegarmos todo o contexto, né? Começa pelo básico, que é o que? A rotina. A rotina do funcionário público, ela é aquela, ok, tu sabe que tu vai chegar a tal horário, né? Na nossa realidade aqui, muitas vezes, é 9 horas, né? Em alguns outros trabalhos ali é 8 horas, e aí tem um horário mais curto ali, uma jornada de trabalho às vezes até mais curta. E aí tu pega, que nem o teu caso, né? Pô, eu não sabia como é que eu ia fazer. Tá, mas aí, cara, daqui a pouco tu tá em casa, tá pensando, nossa, mas aquele cliente lá, amanhã eu tenho que entregar o projeto. Nossa, eu era pra ter mandado aquele boleto ali pra pagar, ou pra aquele fornecedor e tudo mais. Então é uma rede que se cria, né? E ao mesmo tempo gerenciar isso, ficam aquelas várias interrogações, né? Claro, porque tu pega esse mesmo exemplo que tu falou aí. O cara que ele é concursado, que ele trabalha com essa habilidade, ele sabe o horário que ele vai entrar, o horário que ele vai sair, ele tem a demanda dele bem rígida ali no que ele tem que fazer. E ao mesmo tempo também ele sabe que ele tem 30 dias de férias. Exato. É isso que ele tem. Por vezes, eu consigo mexer na minha rotina e fazer 5 intervalos de 10 dias de férias no ano. Porque a minha rotina é diferente. Eu trabalho num horário maior. Se eu quiser, sei lá, sair na sexta-feira para viajar, eu sei que eu vou trabalhar segunda, terça, quarta e quinta mais. E na sexta-feira eu saio para viajar e vou voltar na terça. Uhum. Então, também são rotinas diferentes, são métodos diferentes através das experiências que tu tem e tu consegue fazer com a tua profissão. Então, sim. De novo, não é um certo ou errado. São posições diferentes que as pessoas têm com determinadas atividades. Interessante, Pablo, eu queria perguntar um pouco mais sobre o lado da psicoarquitetura que a gente fala, né? Se eu souber. Não, tranquilo. Mas eu queria te perguntar pelo seguinte. Né, tu comentou ali sobre o estádio de futebol, né? Cara, hoje trabalho no Esporte Clube Pelotas e tudo mais, ali também faço projetos. E o lidar, porque afinal de contas aí entra um ponto, porque muito se fala em arquitetura, mas aí entra uma coisa extremamente importante que é o urbanismo. Afinal de contas, um estádio, ele é uma estrutura grande, né, numa cidade. Principalmente nossa aqui, né, que a cidade foi crescendo, o estádio ficou realmente em posição central da cidade. E aí quando tu pensa nesse ponto, cara, hoje eu posso organizar, ajudo as pessoas a fazer esse projeto e tal, com que o estádio seja mais valorizado, o time seja mais, né, mais bem visto, ao mesmo tempo que esse espaço ele se torne útil. Em escala de desafio isso, como é que foi pra ti? Claro, aí entra aquele ponto, né? Tem a emoção de, sou um torcedor desde pequenininho, aquela coisa toda, né? Então, como que tu viu isso, esse desafio de tornar aquele espaço ainda mais útil ali, juntando com o teu conhecimento técnico? Ali é um desafio gigantesco, cara, por isso que tu falou, assim, porque tu tens o teu sentimento, a minha vida inteira de torcedor, de visitar o estádio, de conhecer. E aí, quando vê, tu te depara trabalhando lá dentro e entendendo cada ponto do clube, por que as coisas são desse jeito, mas que dá para mudar e etc. E tu tens muitas pessoas diferentes vivendo o mesmo espaço. Então, tu tem pessoas de diversas classes sociais, com diferentes vínculos empregatícios, com diferentes formações, de diferentes estruturas familiares. E a única coisa em comum delas é ser Pelotas. E aí, como é que tu cria um espaço que faça sentido para todas elas? Porque, na verdade, a única coisa que une essas pessoas é ser apaixonadas pelo clube de futebol, seja ele qual for. A gente tá falando aqui do Esporte Clube Pelotas porque eu trabalho lá. Isso, exato. Mas num todo, assim, como é que tu faz uma coisa fazer sentido para todas elas? Então, dificilmente tu vai conseguir isso. Então, tu tem que criar vários espaços, tu tem que pensar em vários locais que tu pode fazer. Então, a gente conseguiu mexer na loja do clube, deixar ela mais atrativa com o que eles tinham lá, deixar ela mais reformada, mais bem vista. Eu fazia eventos de rua, onde eu fechava a rua e botava food truck para as pessoas fazerem um pré-jogo, comer alguma coisa, tomar uma cerveja e depois entrar no estádio, consumir na loja. Por último, a gente fez uma quadrinha dentro do estádio para as crianças, os pequenos ali, com 4, 5 anos, jogar futebol na quadrinha do lado do campo. Então, tem um alambrado ali legal. E as crianças jogam ali, porque os pais se sentem mais confortáveis que a criança está jogando ali, uma quadrinha bonitinha, pintadinha e tal.
Então tu tem que fazer várias coisinhas para atingir vários públicos, para que essas pessoas principalmente se sintam parte, sejam pertencentes disso. Um ponto que a gente está pensando em fazer, talvez a gente coloque em prática agora, é fazer uma mobilização, tipo uma oficina de pintura, nos portões de acesso do estádio e botar crianças a pintar para elas se sentirem pertencentes daquele espaço. Então, pô, tem um torcedor ali do clube que ele é super bom, que é o Thiago Inck, que ele pinta super bem, ele é bom de grafite, fera mesmo. Então, daqui a pouco, ele fazer uma oficina e fazer as crianças pintarem ali dentro e, pô, tu vai passar no tour onde eu pintei, e aí o pai já vai, pô, meu filho pintou isso aqui. Daqui a 20 anos, esse cara, se a pintura estiver lá ainda, ou não, ele vai se lembrar disso. Pô, eu pintei o acesso da arquibancada, sabe, da Gonçalves Chaves. Claro. Então, são espaços de criar as zonas de pertencimento da torcida junto ao estádio. Interessante. Então, é até mesmo uma postura da arquitetura, de todo o planejamento, de trazer sensações, né? Despertar sensações. Exatamente. Tu consegue isso de diversas formas. E a intenção, na verdade, da arquitetura e a profissão do arquiteto é isso. É tu despertar sentimentos nas pessoas através da tua profissão. Então, colocar uma iluminação numa vitrine de uma loja, colocar um mobiliário num restaurante, tudo isso tu tá tentando despertar sentimentos nessas pessoas. Vou colocar um espelho que deixa a pessoa mais magra. Pô, se tu tá botando numa loja, daqui a pouco isso faz sentido para essa pessoa, porque tu quer vender mais. Tu quer botar um espaço mais aconchegante para as pessoas pararem mais ali no teu restaurante. Ou tu não vai colocar televisão no teu restaurante porque tu quer que as pessoas comam e saiam. Então tu vai ter métodos, tu vai fazer um zoneamento onde tu quer que a pessoa entre e circule linear ali. Eu fiz uma casa de carnes nobres onde a ideia era a pessoa entrar, escolher os produtos, pegava a carne e passava no caixa. Em determinado lugar, tu vai fazer com que ela percorra toda a loja do Pelotas mesmo, é isso, tu percorre toda a loja para depois chegar num atendente, porque é para tu olhar os produtos, entende? O fluxo é mais contínuo, é menos contínuo, na verdade. Contínuo. Tu ficar mais tempo na loja e se sentir pertencente e consumir. Então é isso, a nossa intenção sempre do arquiteto e na nossa profissão é criar sentimentos para as pessoas. Sim, isso entra muito de acordo ali com o que a gente fala, às vezes, psicologia de consumo. Porque sabe que uma das coisas... eu observo muito, né? Locais, essas possibilidades, sensações, assim. E aí um dia eu fui no supermercado aqui, e aí eles recém tinham feito uma reforma nova ali. E eu cheguei, olhei, assim, isso aqui, ok, é o produto que eu quero. Só que eu queria sempre um produto que era complementar àquele. Tipo, exemplo, tu vai pegar um pão, vai pegar um presunto e queijo. Enfim. E eu olhei assim, colocaram lá do outro lado agora. Aí até na época eu fiz um story ali, marquei eles e disse, olha pessoal, isso aqui, se vocês colocarem uma coisa do lado da outra, as vendas vão aumentar. Né? Aí depois me responderam até muito cordialmente assim, olha, observamos ali que realmente faz sentido a gente deixar uma coisa do lado da outra. Então, são observações, né? Claro. A própria... acontece isso muito em posto de gasolina, que tu tem que pagar na conveniência. Então, tu chega ali pra pagar, sei lá, tu botou R$200 de gasolina. Pô, mas já tem um chicletinho ali, tem um chocolatinho, tu já pega. Tu consumiu um pouco mais porque faz parte da zona que tu tá inserido e fazer isso. Claro, exatamente. Pablo, antes de nós encerrarmos aqui, eu coloquei um monte de coisa, um monte de tópicos por aqui, várias coisas. Mas, pra gente fechar um pouco, muito se fala aí hoje em cidades inteligentes, em ambientes planejados inteligentes, né? Uma casa... Tem um conceito, eu não lembro agora, Smart Home, alguma coisa nesse sentido. Como que tu vê esse ponto hoje? Inteligências artificiais evoluindo, a casa precisando ao mesmo tempo ser aquele espaço que você desconecta ali, você relaxa, e ao mesmo tempo, tá tudo interconectado, que a minha geladeira já tá me avisando que tá faltando tal coisa aqui. A gente não vai fugir disso, é o futuro, na verdade. Eu tenho um pouco de preocupação de por que a gente trata tanto disso e a gente não trata tanto de casas que ainda não tem banheiro, por exemplo, entendeu? Boa. Então, a gente está discutindo tanto o avanço da inteligência artificial, o avanço da tecnologia para as residências, mas a gente tem projetos sociais para colocar banheiro nas casas. Sim. A gente tem a prefeitura botando banheiro em casas que as pessoas moram num lugar onde não tem banheiro. Então, a gente falava na pandemia, lave bem as mãos, as pessoas não tinham banheiro. Era insalubre o lugar. Então, é uma coisa que vai acontecer, naturalmente vai chegar até nós, a gente tem que viver com isso, a gente tem que conviver com isso, a minha profissão convive com isso, mas eu me questiono muito mais por que a gente não está discutindo outros temas talvez tão mais básicos e necessários para a gente estar conversando hoje. Não digo aqui entre nós, mas eu digo uma discussão geral. Por que não se trata muito mais desse assunto, dessa parte, essa coisa tão salutar para as famílias? E a gente está falando de tecnologias avançadas, caríssimas, e a gente podia fazer uma coisa barata aqui que resolve o problema de tantas pessoas que precisam muito mais de um banheiro em casa do que eu preciso chegar ali e bater palma para acender minha luz. Sim, importante. Nossa, ótima essa visão aí. E essa visão daria um outro podcast aqui para nós, inclusive.
aqui. Não, mas essa percepção realmente, né? E são coisas que às vezes, como tu acabou de falar aqui, cara, não são coisas tão caras. Eventualmente ele consegue fazer um projeto, consegue fazer alguma coisa. Né? Hoje se fala muito, emendas parlamentares, isso, aquilo, outro também ali. Eventualmente consegue se organizar muito melhor, né? Claro, tu pode trabalhar daqui a pouco com a própria universidade dentro dos bairros, trabalhando. A Universidade Católica tem isso, a Universidade Federal verdade. trabalha muito com isso na extensão, mas tem tantas formas de atingir essas pessoas que estão daqui a pouco numa situação bem vulnerável. E aí a gente está falando sobre diversas tecnologias, implementando diversas tecnologias aqui. Pô, tem tanta coisa... E nós estamos falando da região sul do Rio Grande do Sul, que é tão esquecida, né? Muito, porque é cada vez mais esquecida, assim. Pô, tem tanta coisa que a gente pode estar fazendo aqui, que a gente vai resolver a vida das pessoas, e que é tão pequeno a solução e tão grande o resultado. Pô, a gente está falando de investimentos gigantescos para entregar um resultado pequeno, um conforto. Tá, porra, legal pra caramba. Plus a mais, né? Plus Exato. a mais. Pô, o cara já mora bem, o cara tem uma baita de uma residência, o cara vive bem. Pô, beleza automatizada, eu não sou contra isso, mas eu sou contra a nossa discussão não ser uma coisa tão mais macro e tão mais... que abrace tantas mais pessoas. Sim. É um ponto de vista até da arquitetura como utilidade, né? Exato. Utilidade básica. Exato. Assim. Uma função social. Função social. O próprio Estatuto da Cidade fala muito, né, da função social da residência e tal. Então a gente trabalha muito nessa função social. Qual é a nossa função social enquanto arquitetos e urbanistas, se não é pensar o todo? Interessante, sensacional. Pablo, até por falar nisso, pra gente encerrar aqui, estamos nos nossos últimos minutos, como que tu vê o futuro entre questões de morar, de trabalhar, espaços, até com essa visão também, né, de esse desejo praticamente, olha, que nós consigamos ter uma visão de que também isso pode chegar para pessoas ali que estão em uma questão de muito mais vulnerabilidade, enfim, como que tu vê o cenário futuro, assim, de arquitetura? Eu vejo com um pouco de medo de horizontalizarmos as cidades. Então, cada vez mais a gente marginaliza as pessoas. Então, a gente cada vez mais coloca quem não tem dinheiro às margens da cidade, coloca elas mais longe dos centros. E a gente cria centros urbanos que são necessários transporte público para o trabalhador. Mas o dono do empreendimento ali chega de carro e os acessos não são muito mais facilitados para eles. Então, acho que a gente tem que pensar nesse contexto urbano onde a gente consegue agregar mais pessoas. E, a gente tem exemplos no Brasil. A gente tem Curitiba com um transporte público fantástico. A gente tem... O próprio São Paulo tem um transporte coletivo, muito bom. Então, eu tenho um pouco de medo da gente ir ficando para trás, principalmente no interior, porque cada vez mais a gente vai valorizando ter um carro e, daqui a pouco não era mais fácil ter um centro urbano mais próximo e tu não precisa botar carro na rua. Claro. Então, eu vejo um pouco de medo disso, de como a gente vai lidar com esses problemas do crescimento da cidade, do crescimento das profissões, das cidades como um todo. Das cidades. Massa, super interessante. Bom, Pablo, então ficamos nosso pausadamente por aqui. Eu agradeço imensamente a tua presença aqui nesse terceiro episódio. E como eu digo, né, nessa temporada e meia, vamos dizer assim. Mas essa primeira temporada ainda virá com outros episódios aí, né? Então, como é que as pessoas fazem para te encontrar? E, enfim, perfil da SAU mesmo, né? Arquitetura, isso. Teu perfil, não sei como é que é. No Instagram do escritório SAU.arquitetura, então SAU.arquitetura, e o meu Instagram pessoal, Pablo Snardi, onde a gente praticamente faz a mesma coisa, só que na SAU eu trabalho profissionalmente, no meu pessoal eu gosto de mostrar as coisas mais engraçadas. Então, hoje até eu postei um stories que era o glamour da arquitetura que ninguém mostra, que era medindo um cemitério. No profissional tu vai ver alguma coisa muito mais profissional falando sobre isso, e no meu pessoal sendo mais debochado. Então, @Pablo Snardi e @SAU.arquitetura. Maravilha, então. Bom, pessoal, esse foi o nosso... já quase derrubei o microfone aqui. Esse foi o nosso Pausadamente, falando um pouco sobre psicologia e arquitetura, psicoarquitetura, um pouco sobre vida também, né, Pablo? Porque, afinal de contas, a vida é isso. E esperamos que tenha boas reflexões a partir desse episódio daqui. E nos vemos no nosso próximo aí. Acompanhem os cortes, enfim, e tudo mais, certo? Nos vemos aí daqui a algumas semanas.